Vamos lá então, 8 horas e 42 minutos, 8h42, como a gente já havia anunciado, a gente recebe no programa de hoje, no Rumo ao Campo, o engenheiro agrônomo Danilo Benedetti, né, da Topenge, e também o gerente da Cressol Origens de Espumoso, Anderson Joanella. Bem-vindos os dois aqui no programa. A gente estava conversando aqui, tem histórias aqui, né, que só aqui mesmo que a gente pode falar, né? Isso mesmo. A gente recebe então os dois aqui hoje, nossos amigos, primeiro, antes de tudo amigos, né? Vamos falar de futebol hoje, Danilo? Vamos. Bom dia. Vamos, eu até fico assim, bom dia, tudo bom, pessoal? É uma satisfação estar aqui novamente, né? Falando sobre tecnologia, falando sobre sistema financeiro, mas o futebol, no nosso tempo, nós tínhamos que jogar com raça, com empenho total, né? Hoje, as canelinhas de vidro aí, não, só sabem dançar, jogar não sabem jogar, só sabem fazer dancinha. É por isso que o futebol gaúcho está onde está e o futebol brasileiro é uma cópia fiel. O homem entende, né? Eu ia falar para ele aqui porque a gente tem sempre, né, eu e o Danilo aqui, eu, claro, conheço o Danilo há anos, né, e ele também. A gente sempre brincava do futebol, mas tinha tempo que um tava bem e o outro não tava, né? Hoje em dia não dá mais, né, Danilo? Os dois estão... Os dois estão, é vergonhoso, sinceramente. Eu sempre gostei de futebol, era apaixonado por jogar futebol, mas a gente vê hoje, olha, eu treinando com a minha idade, eu treinando uns 2 meses, eu acho que eu comparo com algum daqueles caras lá. Eu acredito que sim, né, Anderson? Bom dia. Muito bom dia, Rodrigo. Muito bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela rádio. É um prazer estar aqui conversando com vocês novamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Plano Safra, sobre investimentos, mas eu estava aqui rindo um pouquinho dessa temática, né? O futebol gaúcho era uma verdadeira gangorra, né? Um tirando o sarro do outro, né? Hoje nem se consegue. Não, perdeu até isso, né? Era a única coisa que a gente tinha, né? O Danilo, eu lembro que eu trabalhava ali no banco naquela época ali, e o Danilo chegava lá e porque aquela época lá, acho que 2008 ali, só dava ele, né? Então eu brincadeira, né? Já me escondia assim dele, eu te acho, pode ficar. E aí, né? Porque poucas vezes nós gremistas, eu que sou gremista aqui, né, a gente teve alguma, né? Naquela época ali que o Inter ganhou, acho que ali foi uma sucessão mundial 2006, o Libertadores Mundial, depois teve a Sul-Americana, fora os campeões gaúchos, né, que não tinha. Então a gente sempre tinha, mas pelo menos tinha uma época que tava lá em cima e o outro tava lá, ou depois mudava, né? Agora, infelizmente, aí a gente não pode mais falar, brincar de futebol não dá mais, né? Os dois embaixo, né? Não tem como, né? É verdade. E o futebol é paixão do brasileiro, do gaúcho, nós aqui temos o maior clássico da América, né? Dizem que não, mas a gente acha que pra mim é o maior clássico. Como gaúchos, com certeza, né? É o maior clássico da América, né? O Grenal aqui no Rio Grande do Sul, e hoje em dia, então, só somos felizes no início do ano, quando um ou outro ganha o gauchão, e algum Grenal aí, que daqui a pouco um ganha, né? De resto, ficamos por isso. Bueno, falamos aí então, né, do futebol, né? Danilo Benedetti, também o seu Danilo Benedetti, também aqui o Anderson, né? A gente vai falar aqui. Danilo, o que tu preparou pra gente hoje, com esse teu conhecimento vasto aí? Vamos virar meio escolinha do professor Raimundo aqui, né? Com o seu conhecimento vasto aí. Isso é uma lenda aí, né? Nosso amigo. O seguinte, a parte financeira até, a gente trouxe os dados ali, mas eu deixaria pro gerente do banco se manifestar. Né? Posteriormente a gente vai discutir as diretrizes, as normas, a medida provisória, aquelas coisas que está muito aquém da necessidade do produtor gaúcho. A gente tem aqui, Danilo, a medida provisória, a 1376 ou a 1376, né, que autoriza as linhas de crédito. Só que aí a gente conversou com um especialista, eu conversei até com o Arley Romeiro, né, que ele é daí da Federação dos Agricultores, Empresários, Agricultores e Agricultores, que ele disse que não veio nada do que eles esperavam, porque eles queriam o PL, né, projeto de lei, e veio a medida provisória, que é 120 dias aí para, enfim, até o Anderson pode falar pra gente, porque ele trabalha direto com linha de crédito, né, com financiamento agrícola, enfim, e depois o Danilo vai falar pra gente também na parte do agricultor, né, do como que receberam essa notícia aí, né. Vamos lá então falar do Plano Safra, começando aqui, o Danilo vai falando com vocês, vão falando sobre a questão aí também. Então vamos lá. Primeiramente falando sobre o Plano Safra, né? Todos os anos, ano após ano, o governo ele traz uma notícia para o mercado que está disponibilizado o maior Plano Safra da história. Ouvimos isso nos últimos 3, 4, 5 anos, né? E quando nós vamos para a prática, a gente sabe que não é bem essa a realidade. Mas falando de Plano Safra, né? Esse ano nós temos um montante total disponibilizado
para o mercado financeiro de 325 bilhões, em torno disso, né? E aí segmentado entre linhas, né? De custeio, que vai atender aí o pequeno, médio e grande produtor rural. E isso a gente teve algumas melhorias, né? Falando da questão de custeios e investimentos. Então, até para trazer quem nos acompanha alguns dados assim mais macroeconômicos, né? As taxas de juros dos enquadramentos, eles de fato melhoraram, reduziram, né? Então vamos falar aí do pequeno produtor rural para níveis de custeio normal, né? Nós tínhamos uma taxa de 8% na última safra, esse ano reduziu meio ponto percentual, 7,5%. O Pronamp, que é o médio empresário rural, ele tinha uma taxa de 10% ao ano, recuou 1%, 9% ao ano então. E o demais produtores é a taxa que mais teve essa redução, né, da taxa de juros, saiu de 14% para 12,5%. Então, olhando por este olhar, né, é de fato um benefício, né, que o produtor rural obteve. Olhando para as linhas de investimento, o que acontece? Também houveram reduções. Só que o que nós estamos vendo na prática, né? O produtor ele tá vendo dinheiro na frente dele, mas por vezes ele não consegue colocar a mão e acessar. Então nós já temos, como instituição financeira cooperativa Cressol, começamos, seu Danilo, Rodrigo, e quem nos acompanha, as liberações dos custeios já nesta quarta-feira. Associados nossos que se programaram, que trouxeram projetos, já tiveram seus recursos liberados nesta quarta-feira. E nós já tivemos ontem, pela manhã, na verdade no final da quinta-feira, o anúncio de que uma das linhas, que é um pequeno produtor, o Pronaf familiar, nível 1, que nós chamamos, que consegue acessar para algumas linhas de subsistência, recursos na montante aí de 2% ao ano, o encerramento já dos recursos. Então é apenas um exemplo prático que eu trago e através dessa analogia eu fico aqui o convite para você que é produtor rural, sendo cooperado ou não da Cressol, que se organize, né? Nós somos uma instituição financeira cooperativa que a nossa origem é o agronegócio. Então nós levamos o agronegócio muito a sério. Estamos aqui em Espumoso, na região, no país, já são mais de 1.000 agências, né, a nível de país. Então, estamos com toda uma estrutura montada, mas fica esse recado já para iniciar a conversa aqui. Desde já, para quem ainda não se organizou, procure seu parceiro profissional, seu técnico agrícola, seu engenheiro agrônomo, seu escritório que faz os projetos, a sua cooperativa agropecuária, para fazer o planejamento, né, junto da sua produção, do que pretende fazer durante o ano do Plano Safra, para que esse projeto venha o mais rápido possível e não fique à mercê daqui a pouco de começar a organizar o seu planejamento financeiro para a produção e quando chegar na hora do acesso não poder contratar, como exemplo de uma linha que já se encerrou. Né? Expirou o prazo já. Então esse é um pouquinho do panorama macro para a gente dar início aqui ao bate-papo. Veja bem o seguinte, que além de todo esse problema, não existe dinheiro. O número anunciado que o Anderson falou, ele está baseado também nas CPRs. E a CPR é célula de produto rural. Isso aí é o produtor que vai lá e faz uma CPR no banco e garante o seu financiamento. Não é dinheiro do governo. Entendeu? Então tem que esclarecer muito bem isso aí. E dentro dessa sistemática, o que está acontecendo? O produtor não está tendo acesso ao crédito por 3 fatores extremamente pertinentes. Alto índice de dívida. 2, problemas ambientais. Tem muitos passivo ambiental que está sendo anunciado e os bancos não podem fazer o financiamento daquela área que tem passivo ambiental. E outra, não tem limite de crédito. Veja bem o seguinte, no momento que eu tenho um limite de crédito de 1 milhão, eu peguei no ano 2025 esse 1 milhão, produzi para pagar 300 mil, fiquei com uma dívida de 700 mil e eu prorrogo ela, eu tiro o meu limite de crédito de 700 mil, fico só com 300. E o que vai fazer um produtor hoje com 300 mil para fazer uma lavoura em termos de 300, 400 hectares, que é esse limite de 1 milhão? Então, tudo está impactando do produtor ter dificuldade as linhas de crédito. Outra
a análise que eu faço e sempre fiz financeiramente é as taxas de juros. Anunciaram na televisão que reduziu, mas reduziu de um absurdo que eram as taxas de juros e amenizaram 1%, 0,5%. Ainda é um absurdo. Com os preços dos commodities, como está dos produtos, entendeu? É um juro astronômico. Se você fazer um cálculo de 1% ao mês que o produtor vai pagar, o produtor empresarial, fora o familiar, que é 2%, 5%, depende a linha que pega, entendeu? É um absurdo. Claro que se a soja, o trigo, o milho tivesse preços condizentes com o custo de produção, evidentemente que nós engoliria esse juro. Agora, o preço da soja como está, o do trigo como está, a do milho, o produtor não dá a volta. E outros fatores fora a ação financeira, que se trata de que arrendamentos extremamente caros. Extremamente caros. Tem produtor que fica louco quando falo isso. Mas é uma realidade. Para mim, que faço cálculo para eles, não fecha o custo de produção em alta tecnologia, é 34 sacos de soja hoje. Bota mais 20%, 20 sacos por hectare de arrendamento, quanto dá? 54. Para te manter uma média de uma lavoura de 500 hectares, 54, o cara tem que ter um bom solo, um bom sistema de plantio direto e saber manejar a cultura. Então, são coisas que, para mim, não fecham. Nós temos que equalizar uma situação onde o proprietário ganha bem, mas o arrendatário também tem que ter sua parcela de rentabilidade. Porque não adianta eu ter uma fábrica de chapéu e eu matar o homem que compra o chapéu. Essa é a verdadeira história. E eu já estou com o cabelinho branco aí, 45 anos de planejamento agrícola, passamos por vários períodos de dificuldade, juros astronômicos também, principalmente nos anos 80, né? Mas o governo solucionava os problemas. Demorava um pouquinho, mas solucionava. Hoje, veja bem o seguinte, a Farsul, através do Antônio da Luz, que é o nosso economista da Farsul, 88% das operações financiadas ficaram fora das renegociações. Inclusive os financiamentos, dinheiro de investimento, melhor dito, e dinheiro posto de CPRs. Não foram... Não foi o governo que... Não, e não foram solucionados. E não foram solucionados. As cooperativas ficaram fora das negociações. Então, é uma situação. A cooperativa ficando fora, ela não tem capacidade de refinanciar esses produtores, clientes dela. E é a mesma coisa os bancos. Né? O Joanella explica melhor isso aí que essa parte é com eles. Mas é questão, né, Anderson e Danilo, eu acho que o Danilo trouxe bem certo, né? Os bancos aqui, para quem está nos ouvindo, eles são operadores, né? Mas não são eles que determinam, né? Vem lá e vocês têm que só operar, né? Aí o produtor chega lá muitas vezes pensando uma coisa e tem uma realidade totalmente diferente, né? É o que acontece, né? A gente vê muito detalhe divulgado pela mídia que parece ser muito fácil, né? Mas quando nós vamos efetivamente para a prática, a gente sabe que não é bem assim. Então hoje nós temos, infelizmente, né, tem muitos interesses por trás disso, né? E nós, como instituição, a gente vem orientando os produtores, né? Agora, o governo divulgou, né, essa medida provisória, como bem falamos aqui, mas é uma medida provisória que muitos cooperados nossos e agricultores da região entendem na cabeça deles que todas as dívidas que eles possuem nos bancos entram em uma renegociação, uma prorrogação com taxa de juros menores, com maior prazo, com carência, e vai solucionar os problemas do agronegócio.
quiçá, que bom se de fato isso ocorresse, né? Mas a gente sabe que nas entrelinhas do que foi divulgado, há uma série de pré-requisitos, de normas, de procedimentos e que acabam limitando, deixando de fora muitas das operações. Então, até uma orientação para quem nos acompanha, para quem nos ouve, né? As instituições financeiras estão, né, aos poucos, estão analisando os enquadramentos e também há algumas coisas que nós estamos aguardando para poder definir. Mas nós, né, como Cressol, já estamos recebendo, né, os pedidos, os protocolos de análise do enquadramento, se enquadra ou não. Alguns cooperados já nos encaminharam, mas nós teremos sim aí uma análise geral de todos os nossos cooperados, já com todos os trâmites, normas, processos, e temos total interesse, obviamente, de contemplar o associado que possui direito, né? Mais uma vez, nascemos do agronegócio. Eu, até início do ano passado, tenho minha carreira profissional inteira ligada ao agronegócio. Eu ia falar que você é oriundo, né? Exatamente. Desse então, minha mundo família é de produtores rurais, tanto do lado da minha família, da minha esposa, quanto dos meus pais também. Então, vivo e respiro o agronegócio a todo momento. Então, sabemos das dificuldades. O senhor Danilo foi muito sábio de todas as problemáticas que tivemos. E temos mais uma aí, que é a questão de clima, né, senhor Danilo? Que acabou ocasionando em toda essa bola de neve. Muito bem falado, concordo e assino embaixo em todos os pontos que o senhor trouxe. E tem mais a temática do clima, porque, vamos lá, o produtor mais bem estruturado, organizado, planejado, com uma assessoria agronômica por trás, com cálculos no papel, segmentando centros de custo de despesa. Eu vejo produtores rurais deste porte, deste nível, empresários rurais de fato. Mas aí quando você vê frustrações atrás de frustrações, a gente sabe da dificuldade que tudo isso está. Por isso também da indignação, no bom sentido que o senhor Danilo traz, que nós precisamos de medidas, né? Porque nossa região como um todo, ela depende do agronegócio, né, senhor Danilo? Rodrigo? Sim. Se o agronegócio não vai bem, respinga em toda a cadeia de negócios da nossa região. Então, tenham convicção e certeza que estamos todos imbuídos e olhando com os melhores olhos para poder ajudar o produtor rural. Mas essa questão da medida provisória, até para nós que vivenciamos e respiramos a todo segundo isso, ainda é uma caixinha de surpresa, né? Nós não temos ainda nenhum caso que a gente possa dizer essas operações todas foram enquadradas. Não. Por parágrafo A, B, C ou D acaba desenquadrando muita coisa. Mas seguimos com a esperança que daqui a pouco tenha alguma reviravolta e que nós possamos ter aí alguma mudança por parte do governo para poder auxiliar de fato os produtores. O que é o papel de uma instituição financeira? É ser um meio, né? Nós vamos lá para atender um planejamento e um sonho do associado Danilo Benedetti. Nós efetuamos junto com ele o planejamento todo, né? Trazemos as opções financeiras para atender as demandas, os sonhos e o que ele busca na propriedade ou na família dele. Disponibilizamos o recurso. A ideia é que o associado trabalhe com esse recurso, produza riqueza e através da sua operação retorne para a instituição financeira, né? Faça o pagamento e assim nós vamos retomando as operações. Então, essa é a conjuntura total. Obviamente, a gente sabe que nos últimos anos a gente tem tido essas dificuldades todas aí. E um ponto que eu achei bem bacana, Danilo, o senhor falou de uma temática dos arrendamentos. O senhor sabe que há cerca de 3 semanas atrás eu estava em uma outra região conversando com uns amigos e associados nossos também, que eles já ouviram falar alguma coisa diferente de arrendamento. De trabalhar, hoje a gente trabalha, os tempos do passado se trabalhava por percentual. Exato. O senhor vai lembrar muito bem, né? Era 15%, era 20%, era 25%, né? Esse era o custo do arrendamento. Do que se produzia, um percentual era destinado ao pagamento do arrendamento. Óbvio que isso sofreu algumas mudanças por questão de confiança, credibilidade, algumas pessoas acabavam infelizmente omitindo a verdade, né, do que produziam, mas eu vejo um novo modelo aos poucos e tendo ideias, que é um pagamento em sacas fixo, vamos imaginar lá 5 sacas por hectare, e mais um pagamento variável. Ou seja, para quem é o proprietário da área, ele tem uma certeza e uma convicção da quantidade de sacas que ele pode contar com o recurso, e também tem a questão do variável. É uma questão que acaba ficando bom para os dois lados, né? Mas apenas achei bom fazer esse comentário também, porque é uma mudança, né? Aos poucos, né? Por esse ciclo, esse momento do agronegócio, que ele tem sido um pouco doloroso. Veja bem o seguinte, é muito plausível no momento que o proprietário ele também participa da eventualidade climática.
Veja bem que nós viemos, com exceção dos últimos 5 anos, exceção de 1 ano, que colhemos para pagar os custos de produção, o restante foi tudo negativado. Veja bem o seguinte, o cara que paga fixo, eu falo em 20 sacas por hectare, mas vocês sabem que existem arrendamentos muito superiores a isso. Então, veja bem, quando tu faz um cálculo de 34, é aquele custo dentro da porteira. Entendeu? Fora da porteira vem arrendamento e condição climática. Esse ano teve regiões nossas aqui, próximas aqui, que não mantiveram média 30 sacos por hectare. E se o meu custo é 54 na totalidade, dentro e fora da porteira, o que tu acha que acontece? Como muitos proprietários não estão recebendo esses arrendamentos. Porque ou o produtor compre o contrato para pagar o arrendamento, ou ele paga quem forneceu os insumos para ele fazer a lavoura. Então, a gente como fui produtor, sou agrônomo e lutamos para que as coisas mudem. Lutei muitos anos quando estava na Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a FARSUL, com que o produtor tenha a rentabilidade, tenha a receita. Entendeu? Não adianta eu colher 70 sacas por hectare, meu custo de produção ser 65. 5 sacas por hectare numa empresa agrícola é irrisório. Hoje, para te manter uma empresa, custa dezenas e mais dezenas de reais. E isso tudo tem que ser computado. Como é que eu vou manter minha automotriz? Como é que eu vou manter meus tratores? Como é que eu vou manter meus funcionários? Tudo é um custo embutido em cima de uma única produção, muitas vezes, que se chama soja. Porque a cultura de inverno, quando a gente empata, lá ia. Então, todos esses casos, é por isso que nós íamos em Brasília renegociar com os ministros e dizia, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem que ser estudado à parte, por causa das condições climáticas. Olha, a previsão é que está por vir, alerta todos os dias das Já deu uma amostra aí essa semana que passou, né? Tivemos uma amostra. Então, veja bem, quem plantou canola, quem plantou trigo, quem plantou aveia, está com o coração na mão. Ele fez um gasto, fez um custo e olha lá. Então, é esse o problema do agricultor. Nós lidamos com o céu aberto. E isso aí que leva ao produtor hoje, nem todos, é claro, mas a grande maioria, com dívidas astronômicas. E aí, fechar não dá, né, Danilo? Não. A gente depende, né? Nós todos aqui, como você falou, quem é ou quem não é agricultor, depende, né? Claro. Do homem plantar lá, né? Pra gente poder, aqui na cidade, consumir, né? E ter. Só que o primário lá no começo tem que e o Danilo falou muito bem aí, tem que se olhar para lá, né? Porque se ele perder a vontade de produzir, né, aí não tem quem faça, né? A gente, no contato com os produtores, clientes da gente, não clientes, né, que a gente faz muita perícia e coisa, os jovens, né, que ficaram para levar a granja adiante, né, porque a maioria estão de cabelo branco que nem eu, entendeu? Eles estão querendo correr. Entendeu? Os engenheiros agrônomos que foram fazer agronomia, foram fazer técnico agrícola para dar a continuidade do trabalho do pai e da família, 5 anos consecutivos de perda dos guri. Seu Daniel, eu acho que eu vou arrumar um emprego e vou me mandar. Vê a situação Desmotiva, né? que anda. Vê a situação que anda. Então, é evidente que isso é ciclo. Isso é ciclo. Cada 6 anos no Rio Grande do Sul, nós temos dificuldades climáticas violentas. Então,
o produtor ele tem que se preparar, ele tem que ser mais matemático do que técnico. Como eu sempre digo para os pecuaristas, né, que a gente trabalha muito com melhoramento de campo e etc. Em primeiro lugar, para te ser um grande pecuarista, tu tem que ser o maior produtor de pasto da tua vida. O cara que não produz pasto não é um grande pecuarista. Então, é a mesma coisa na agricultura. Você tem que saber que você tem que investir, você tem que comprar, você tem que negociar quando é oportuno a fazer. Quando não, tira o pé. Tira o pé. E nesses períodos que nós estamos vivendo é de tirar o pezão. Mas o problema é que já vinham embalados. E tu sabe que no gelo para te parar não é fácil. Tu desliza mesmo. E é aí que está a situação. Hoje os bancos têm dificuldade de negociação, o produtor tem dificuldade de negociação, o governo, na minha opinião particular, opinião do Danilo Benedetti, está lento demais, está muito lento, está causando inadimplência. O Rio Grande do Sul é o estado menos inadimplente do país, com 5,28%. Porém, com uma carteira agrícola mais difícil de todos os estados. Supera até o Mato Grosso do Sul. Por quê? Os gaúchos não gostam de ficar devendo. Eles, para não ficar devendo e ter adimplência, eles foram lá e renegociaram com os CPRs. E o governo não fez nada. Mas a dívida está em CPR. Aqueles que estão inadimplentes, estão no Serasa, estão no Cadinha, aquele negócio todo, estão inviabilizados dos bancos fazer até uma proposta. Então, todos esses problemas foram criados pela lentidão que o nosso ministro da Agricultura, o ministro da Economia, que é eles que têm que tomar atitude, né, dessa indefinição até hoje, cara. Daqui um dia nós começamos a plantar soja de novo. Nós já estamos em agosto. Né? Então é isso. É verdade. Sabe que eu fiz um comentário aqui no programa, você sabe que eu apresento o programa Giro da Notícia, né? Eu disse que o Brasil, infelizmente, né, é um país que gosta de dar muita coisa para quem não faz nada, né? Muito auxílio. E nós que temos nesse meio campo, eu não sou rico, graças a Deus, sou rico de saúde ainda, né? Tenho uma saúde boa e família, isso que é a riqueza da pessoa, né? Mas eu comentei que ou você é muito rico, claro, para você ter uma atenção, para você estar misturado ali, ou você é muito baixa renda. E nós pagamos, eu recebi uma conta de luz, R$820 na minha casa, tu imagina, era 500, eu pagava 500, 400 e pouco, R$500, achava muito. Agora foi para 800 porque teve ali porque aí temos luz social, água social, aluguel social, temos tudo. O Brasil tem que parar de sustentar quem não quer trabalhar. É verdade. Concorda? Plenamente. Entendeu? Aí nós que não se enquadramos em nenhuma, nem somos milionários, né? E nem somos baixa renda, como eles falam, não sei, vulneráveis, vamos falar assim, né? A gente não tem direito a nada, a gente só paga. Só. Não se enquadra em escola grátis, não se enquadra em Bolsa Família, não se enquadra em luz para todos, não se enquadra em nem habitação. Porque a gente vê ali o projeto que tem de habitação, veio um projeto que tu tem que ter 20% quanto a partida. Então, vou usar um exemplo, uma casinha de R$300 mil. Quem tem condições não tem 60 mil para dar de entrada se tu não tem casa. Então, quer dizer, ou daí você não tem que se enquadrar lá no... Cara, eu acho que nós temos que rever esse jeito aí, porque parar, né, de incentivar e de dar para quem não quer trabalhar. Né? É verdade. A gente trabalha todo dia aqui, tu vai procurando, não tem. Agora tem gente que está não querendo aqui, a gente tem que usar o espaço, tomando chimarrão o dia inteiro, mas está garantido no final do mês. Aí não tem como, né, a gente ir para frente, né, Danilo? Não, não tem. É esse um dos grandes problemas brasileiros. A gente que conhece outros países e tal, não existe isso aí. Existe você trabalhar. Dá incentivo para quem quer trabalhar, né? Extremamente rico, mas os caras
Os caras lutam, levantam de madrugadinha e vão até a hora necessária. E são ricos. São Sim, ricos. Países sim. ricos. Né? O Brasil, com as dimensões que nós temos todos os climas do mundo. Desde neve até deserto. E dizer que tem gente passando fome no Brasil, isso para um agrônomo é inadmissível. Nós temos diversidade de frutos, nós temos de culturas, nós temos as matas nossas. Se tu entrar, tu não passa fome. Tu vai encontrar um pé de bergamota ou fruta da época. Então, assim, eles falam muito, eles gostam muito eu acho, as grandes, claro, falam muito, eles gostam muito de chamar atenção pro lado negativo, muitas vezes, né? De chocar. É. Hoje as redes sociais fazem isso, né? O pessoal, hoje eu digo, o pessoal vai lá, corta um dedo, vai ali, então, né? O braço engessado. Cara, a vida da pessoa hoje é busca de. É aí que eu queria falar, porque é muito assistencialismo, né? E pouco incentivo para quem quer fazer. É. O que nos avó? Vamos fazer assim, ó, nós temos nós temos aí, tivemos esses intempéries climáticos, vamos juntar uma parcela dessas pessoas, vamos botar lá. Vamos botar a trabalhar junto lá no. Tu vai trabalhar lá na. Veja bem, ó, que aqui, ó, no trabalho que o Antônio da Luz fez, desse levantamento de todos os contratos de investimento, Sim. custeios, ele diz que aquele produtor que se preocupou para não se tornar inadimplente, fez CPR e tudo, ele não está contemplado. Aqueles que nunca deram bola, deixaram as instituições financeiras à mercê, muitas vezes, é que estão sendo privilegiados. Então, tem que inverter. Tem que inverter a situação. O bom pagador é que tem que ter a preferência da coisa. É esse que se preocupou, foi lá, fez CPR com um juro astronômico. Se não solucionarem, é juro para quebrar o nosso produtor. E aí? Aí o Jovenel não pode fazer nada. Ele está engessado, ele não pode, porque as normas ou não o permitem fazer aos outros bancos também. Sim. O Plano Safra, né, Anderson, ele é o que instituiu o governo. Você não tem como tu dizer, não, um canetaço famoso lá, né, que ele diz, vou lá, vou fazer para ti diferente. Não pode, né, cara? Tem que seguir uma... Por isso que voltando para uma linha irracional aqui, que o Solanello muito bem contribuiu agora há pouco, é planejamento. Então, o novo Plano Safra, temos toda essa problemática instaurada, né? Mas indo para a prática, o que o produtor rural pode fazer de melhor agora? É fazer o seu planejamento da forma melhor. Eu sempre tenho ditado comigo, né, que a nossa parte temos que fazer, né? Isso vale para o produtor rural, vale para o cidadão, vale para nós, né, que somos bancários. Cada um tem que fazer a sua parte muito bem feita. Então, agora damos início então ao novo Plano Safra. E fica o convite, né, para você, produtor rural, que ainda não deu entrada no seu projeto técnico, na sua instituição financeira. Fica aqui o convite para que traga, né, o seu projeto para a Cressol, mas independente de qualquer instituição, faça o planejamento. Sente com o seu engenheiro agrônomo, faça cálculos. Né? Nós passamos já o tempo, né, Danilo, de que o agronegócio brasileiro era só plantar, produzir, colher, pagar as contas, ia sobrar um dinheiro e ia ver o que ia fazer. Passamos essa fase, né? Estamos em um ciclo. E também acredito muito que a agricultura é feita de ciclos. E se Deus assim permitir, trabalho nunca faltou para o produtor gaúcho. Nunca faltou. Então que esse seja o ano da virada. E eu sou uma pessoa muito positiva, tenho muita fé. Mas através do trabalho sou muito positivo também. E que seja o ano da virada. Que tenhamos bons anos aí de condições climáticas que possam favorecer o nosso produtor para que ele produza a renda. Mas tudo inicia pelo planejamento. Então, faça o seu projeto técnico, venha até a Cressol, atualize seu cadastro, traga a documentação necessária, traga o projeto técnico. Nós estamos sendo muito ágeis na contratação e a contratação do recurso tem vários benefícios. Primeiro, dei exemplo agora de uma linha da agricultura familiar de subsistência que já não tem mais recurso. Então, não deixe para depois, para a semana que vem, para o mês que vem, eu vou
lá em setembro eu vou largar meu Só um projeto. parênteses aqui, Anderson, você fala em recurso, o governo disponibiliza aquele X. E aí, com quem vai chegando na frente vai levando, seja na instituição A, B, C, D, não. Não, é geral, tá? É geral, isso aí, geral. né? Isso é Banco Central que larga os recursos, né? Pode continuar, só pra tirar a dúvida. Sem problema nenhum. E então o produtor precisa se planejar. Então trazer o projeto técnico para que você possa contratar o seu recurso e aí sim, através dessa contratação, fazer mais um planejamento que é da compra dos seus insumos, né? Porque o produtor que ele tem um planejamento eficaz, que ele se antecipa, que ele tem o recurso na mão, ele tem condições de organizar da melhor forma o seu ciclo financeiro. E tem que ser dessa forma. Agora o produtor que daqui a pouco aguarda um pouco mais, primeiro, ele pode mais não ter a melhor linha possível para a destinação que ele está buscando. Segundo, ele pode daqui a pouco participar de alguma sazonalidade de preços. A gente vê nos insumos, né, Danilo? Nitrogenados, fosfatados, muita oscilação dos fertilizantes, que é um dos principais custos. Então, se você tem um recurso na sua mão disponível, você tem condições de olhar para o mercado e procurar fazer o melhor acerto possível. Olhar para o melhor momento possível para fazer a compra dos seus insumos. Então, além de estar com o recurso na mão, vai poder fazer o melhor planejamento e aí tudo inicia muito bem, né? Eu não vi até hoje, Danilo, uma lavoura chegar lá no final do seu ciclo se no início lá não foi implantada uma boa tecnologia, uma boa semente ou teve uma boa emergência. Então tem que começar bem. E o ciclo inicial de todo produtor rural é no planejamento. Planejamento da produção, do custo de produção, dos insumos, do recurso financeiro, que faz parte, grande parte, para todo esse viés. Então, a palavra que eu trago aqui é planejamento e me coloco como gerente da instituição, da nossa agência da Cressol, à disposição, assim como toda a nossa equipe, que está muito bem preparada lá do agronegócio, para receber o nosso produtor e, junto com ele, trocar ideias, né? A gente sabe que a gente vive num mundo hoje de muitas informações postas nas redes sociais, mas por vezes pode não fazer sentido com a realidade e também com a necessidade de cada produtor. O brasileiro, nós, né, temos muitas vezes que olhar para a grama do vizinho, ela parece ser mais verde, né? Mas eu tenho uma realidade financeira. Seu Danilo tem outra realidade financeira. O Rodrigo tem outra realidade financeira. Então, cada ser humano é único e por isso que nós precisamos sentar e fazer um planejamento individual para sermos cada vez mais assertivos e termos com isso maiores condições de ter um bom resultado financeiro, né? Deus assim nos permitindo com condições boas climáticas. Muito bem. Uma outra alternativa que nós tínhamos era das indenizações. Veja bem que eu participei muito de estudos de Proagro e Seguro, eu e o presidente do sindicato de Birubá, o Elmar Conrad, onde nós éramos responsáveis dentro da Farsul para indenizações. Lutamos, conseguimos fazer com que o produtor tivesse indenização de 100%, né, do custo de produção. Porém, à medida que o clima começou a se desestabilizar, as indenizações começaram a baixar. Hoje tem produtor ganhando 45% de indenização. Tem outros 50%. E isto foi um fato que eu disse para o ministro Rodrigues uma ocasião, que ele perguntou por que o produtor gaúcho estava tão endividado. E naquela ocasião, e por isso que a gente voltou a estudar Proagro e Seguro, eu disse que as indenizações naquela época eram assim, se você pedia uma vez a indenização, caía 80%. No segundo, tu pedia de novo, caía para 70%. A terceira, 60%. Então, quem é que esses 30%, quem é que arte? É o produtor. Soma esses 30% que ele tira de capacidade dele, né? E acrescenta todos os outros ônus. E isso vira uma bola de neve. Tem produtor que deve no banco, mas tem produtor que deve no particular, nas empresas. Entendeu? E o governo tem que ver isso. Por que está uma bola de neve? Porque as condições climáticas de verão e inverno
para o Rio Grande do Sul são extremamente severas. E é isso que ele tem que estudar. É isso que ele tem. Pô, agora que nós temos numa braba, em vez de ter indenização de 100%, não, 40%. É para quebrar as pernas do cara. Eu não sei quem é que está lá administrando, fazendo esses programas. Ou não tem capacidade técnica, ou não conhece o mundo agrícola. Sinceramente. Sinceramente, porque se nós continuarmos com essas indenizações de 40%, 45%, 50%, olha, vai ter pouco produtor que vai resistir até mudar todo esse sistema aí. Muito bem, tá aí, então. A questão do. Você falou que é diferenciar regiões, né, do país, enfim, porque até pelo histórico, né, Danilo? A gente aqui vem 5 anos, né? Vocês trouxeram pra gente aqui, então não é igual a todo mundo, né? 5 anos que você tem o mesmo, né? Então, e como é que a gente poderia fazer, do ponto de vista, como é que a gente poderia criar um diferencial para isso tudo? Através dos nossos deputados, através que é o que a gente espera que façam as leis, né? Que não botem só medidas aí, né? Mas que sim criem leis, que é o que o pessoal queria aqui, né? Que os agricultores queriam, que era um projeto de lei que estava bem fundamentado, bem organizado, né? E não veio, né? Eu vou te dizer uma coisa. Com nosso Congresso Nacional aí. Experiência própria de muitos setores que a gente batalhou. Eu acredito numa mudança se montarem uma equipe técnica de profissionais, tiro político. Uma equipe técnica para elaborar um plano agrícola para o estado do Rio Grande do Sul. Entendeu? Quando fala agrícola, é pecuária e agricultura. Engloba tudo. Entendeu? Essa equipe técnica elabora e aí ela passa, porque para te chegar no governo tem que ser através de políticos. Isso nós fizemos um novo Código Florestal, isso nós fizemos o Cadastro Ambiental Rural, foi tudo feito por técnicos profissionais, Embrapa, Instituto de Pesquisa e tudo. Quando estava tudo pronto, foi criada uma MP, uma medida provisória, e entregado para 4 políticos, que tocaram para frente, e por isso que deu o andamento e por isso que funcionou. E está na hora de se fazer um plano agrícola, eu venho falando isso há mais de 20 anos. Um plano agrícola com uma resolução ampla para recuperar esses produtores. Dando prazo, com juros diferenciados, tu não vai pagar dívida nenhuma quando tu está pagando 1,2, 1,5. É 1,2 em determinado financiamento, mas e o resto que é acrescentado em cima? São juros. E off, mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Quando o produtor vê, é 1,5 ele está pagando. Então, essas coisas lembra nos anos 83, 84, plano Brest, plano Sarney, plano não sei o quê? Uhum. Quebraram a maioria dos produtores. Houve uma recuperação posterior dos produtores. E nós estamos no mesmo 83, 84 hoje. Alguém tem que fazer alguma coisa. Eu falei esses dias com um especialista até nessa área aí, que ele trouxe essa notícia, porque ele via de um ponto positivo, aí eu conversei com o Arley Romero, que via do ponto negativo. A questão do diminuição, 0,5%, acho que foi ali, né? Alguns planos ali, mas aí aumentou o prazo, eu perguntei para ele, mas não fica na mesma? Porque, tipo, diminuiu 0,5%, mas se tu aumentar o prazo, igual tu vai ter bom, né? A gente sabe que com financiamento, se tu daqui a pouco tu faz em menos parcelas, tu vai pagar menos juros, né? Se tu estica mais, com certeza mais juros. Então não, mas enfim, quem pensou nisso, quem fez isso, né? São os nossos políticos lá, né? No Congresso Nacional, principalmente. Porque o que a gente vê hoje é que a política virou uma disputa, né? Não virou mais o interesse público. Eu sempre digo que um candidato, ele é candidato
de uma parcela da população durante a campanha, mas eleito, ele se torna um governante para todos. E isso o povo tem que entender, e o político tem que entender também, que ele virou governante de todos, e o povo entender que tem que torcer para ele bem, porque ele também necessita de políticas dele. Não, ele não vai governar para a parcela que votou nele lá na... Porque a época da eleição, a época da campanha, é eu contra você, beleza. Ali a gente, né, eu vendo o meu peixe, você vende o seu. Claro. Né, a gente quer, eu quero me eleger, ou você quer. Mas no momento que eu me elegi, não vou falar nem ganhei, né, porque o pessoal usa esse termo, no momento que eu estou eleito pela maioria do povo, eu luto pelo povo num todo, não para aqueles que me apoiaram. E a gente vê hoje que é diferente, né? Benefícios e outras coisas para quem me apoia, né? Virar disputa. Antes de falar alguma coisa, as pré-candidaturas estavam aí, agora oficializadas. Tu vê a briga de gato e rato lá nas redes sociais, eles não falam uma coisa para beneficiar o povo. Eles falam mal do outro. Ó, tu viu o que fulano fez? Tu viu o que fulano... Olha aqui, ó. Tá apontando o dedo na ferida do outro. Então, quando a gente for assim, me desculpa Danilo e desculpa Anderson, mas acho que não temos muito horizonte aí de melhor. Seja o lado que for. Concordo plenamente contigo e sempre achei isso aí. Gosto de política, nunca participei. Por quê? Porque você, fora da política, você ajuda muito. Você tem que ter políticos que tenham hombridade para levar aquilo que o povo quer para o governo, principalmente o Congresso, entendeu? Mas muitas vezes eu tenho amigos lá dentro que muitas vezes a gente conversa na particularidade. Mas, cara, mas pelo amor de Deus, tu é meu colega, tchê, faça alguma coisa. Aí a resposta vem. O problema é que eu sou sozinho. Então, essas coisas, sabe? Nós temos que fazer um plano para a união. Entendeu? Não é partidária. Se tu não fizer um plano, tanto social, quanto cultural, quanto financeiro, quanto estratégia de desenvolvimento, se tu não fizer para a união, aí o que acontece? Entra o partido lá, não gosta, troca. Aquilo que estava bom, trocou, já bota outro que não é direcionado para outros fins, e já não funciona mais. Então tem que fazer planos para a união. E fazendo planos para a união, não é o partido A, o B, o C que vai trocar. É da união. E só troca com o aval do Congresso Nacional. Eu brinco às vezes, né, aqui a gente está falando que eu sou a favor da monarquia, né? Não teríamos tantos políticos, né? Teríamos um primeiro-ministro, né? O rei, né? Que seria, né? O primeiro-ministro, um parlamento ali. Tranquilo. Então, a gente, claro, tem que se aprofundar mais no sistema de governo, estudar mais. A gente fala aqui porque nós temos senadores, né? Senadores, eles estão lá pelo Estado, né? Eles estão. Então, você que está nos ouvindo, o senador não luta pelo povo, ele luta pelo Estado, né? Quem luta pelo povo é o Congresso Nacional, os deputados, né? Que levam nossas demandas aí, enfim. E agora estão voltando tudo, né? Estão vindo, batendo nas costas, tomando um cafezinho, né? Mas a gente sabe que tem político profissional e tem político muito profissional aí, né? Os caras são profissional que não tem. E outros que estão tentando entrar que nem sabem o que vão encontrar lá. Muitos vão entrar agora. Tu imagina, Danilo e Anderson, que eu gosto. Eu sempre gostei de pesquisar política, o Danilo fala, eu também gosto de política, porque mas a política, o pessoal não sabe o que é e fala aí, né? A gente que estuda um pouco sabe. Mas ele é necessário, muito necessário, né? Mas eu sempre digo, o cara que... Mas tu imagina também, tu eleger um cara que vai entrar lá agora, ele vai passar 4 anos aprendendo. Pega um cara e bota na Cressol trabalhar, diz assim, tu vai aprender 4 anos de trabalho, depois tu tá pronto para trabalhar. Danilo, pega um cara e diz, ó... 4 anos eu vou te pegar para te mandar. Não, tu tem 4 anos para te aprender a trabalhar, 3 que sejam. Para te saber como é que é, porque o discurso na base, eu tô começando, aí vamos ter que... Cara... Não. Mas veja bem que eu falei... só a política que dá essa chance pro cara. É só a política. Mas ver como é que é. Veja bem que eu falei antes que a gente foi trocar tecnologia com outros países. Veja bem o seguinte. Vou citar um caso. Por exemplo, eu quero ser produtor de leite. Tá? Aqui no Brasil, produtor de leite, eu vou lá, faço um financiamento lá no banco, pego um dinheiro, compro umas vacas, faço um estabelecimento lá e vou tirar
leite, sem saber as consequências de tudo isso aí, as problemáticas de tudo isso aí. Só vê o lado lindo da coisa. Exatamente. Só O o que ônus. acontece Bônus. naquele país, Nova Zelândia e Austrália? Lá você passa, a Embrapa deles lá é municipal. Cada município tem um instituto de pesquisa. E para ti ser produtor de leite, tu passa 6 meses estudando produção de leite. Profissionalização. Exatamente. Para ser Profissionalização. assertivo, né? Para não ter... Exato. Ser aventureiro. Aí, o que acontece? Tu faz uma prova, se tu é aprovado pela prova, tu passa por uma psicóloga. Se tu não tiver a aptidão a essa produção de leite, tu pode ter tirado 10 na prova, tu não vai produzir leite. E assim é para a agricultura, é assim para a indústria, é assim para tudo. Por que eles são ricos? Por quê, né? Né? Pessoas- Porque A eles pergunta sabem, já é a resposta, né? eles sabem o que eles vão fazer e como fazer. Isso que é importante. Aqui no Brasil, não. Quantos, vocês sabem, convivem, que iniciaram uma atividade, foram 1 ano, 2 anos, já abandonaram, tiveram um prejuízo danado Aventureiros. e toda uma consequência. Né? Então é isso que está faltando nesse nosso país, cara. Os aventureiros Um lá país de Brasília com- também, né? Exatamente. País das nossas dimensões, cara. Pelo amor de Deus, nós poderíamos ser, aí mesmo assim, sermos os maiores produtores de soja, sermos isso, o maior produtor disso, daquilo. Mas tu imagina se nós tivéssemos um regramento. Por isso que a Europa tem medo do Brasil, porque que os outros países lançam a gente ONGs alimenta o aqui mundo, pra, para nos inibir. Tudo gente- isso são questões estruturais mundiais. A gente alimenta o mundo, né? E aí, a gente falou que a gente alimenta a China, né? Principalmente também. E agora tá tendo, a União Europeia tem umas restrições aí com o negócio da carne também, né? A gente tá sabendo disso tudo. Mas não é que a nossa carne é ruim, pessoal. Que é alguns selos que eles querem e tem que ser daquele jeito. E é tudo pra... Já entra a política no meio também, que é pra... Né? Nós Mexer temos... tem precificação. Baixar preço também. É, né? preço também, então eles sabem disso. Agora a China tomou conta do nosso país, né? Que a gente fala, que a China. Esses dias atrás, um tempo atrás, um cara. Mas será que a China não vai querer interferir no Brasil, não sei o quê, os Estados Unidos. Mas já estão aqui, eu disse. Tu acha que eles não precisam muito cravar uma bandeira aqui no Brasil China e trazer. já se tornou- Tu vai ali comprar uma capa de celular, É chinesa. toda a rua, todas as cidades têm lojas de produtos chineses. Né? A gente falava antigamente produto do Paraguai, né? Tudo tem, os veículos estão vindo de lá. Então, tu acha que foi aberto o comércio aqui para eles. Então, eles não vão dominar, eles já dominaram o mundo. E é um país que não produz. Como é que pode? Nós produzimos e não temos uma empresa de veículos que fabrique veículos própria, né? Agora a gente tem algumas coisas. Tivemos o Gurgel lá nos anos 80. Era arcaica coisa ainda, né? Mas um país pequenininho como a Alemanha tem 8, 9 fábricas de carros de ponta. É verdade. Né? E tem, quer dizer, nós não temos capacidade, né? Então, quer dizer, temos tudo isso, né? Nós temos uma casa grande sem ter com quem, né? Esse que é a falta. O Brasil faltou governabilidade. Entregamos demais, eu acho, né? Exatamente isso aí. E veja bem, tu falou em aparelhos eletrônicos e tal. A China tem as maiores cooperativas de produção na mão delas. Elas não querem vir aqui no Brasil e ocupar o Brasil. Elas já têm as cooperativas, recebem um soja e mandam direto para elas lá. Entendeu? Então, o que é? Tem brasileiro que é um laranja de um chinês. Porque a legislação diz que um americano, um elemento qualquer estrangeiro, não pode comprar terra aqui no Brasil. Mas tem o Danilo Benedetti que compra e é do chinês, Sim. ou do Sim. Comprou, tá americano. comprado, né? Tá escriturado. Vai lá na Amazônia e vê. Se tu entra em determinadas regiões lá. Já são deles. Vai no Pará. Então, são coisas assim, ó, no Paraná, as maiores cooperativas do Paraná é deles. Pois é.
quantos milhões de sacas de soja que eles recebem, que eles produzem e mandam diretamente pelo porto de Paranaguá. Se olhar para esse ponto, quem nos acompanha aqui, faça um estudo, dê um Google, né, como o pessoal fala, Isso. sobre a questão da logística brasileira. Quem que é o maior dono da logística brasileira portuária? China. E quando tu é detentor de uma logística... É fácil, eu não preciso ser o dono do estabelecimento, né? Assim, no papel, mas eu sei que, né, alguém vai ser para mim. E vai ganhar muito com isso também, né? Sim. Ganha muito. Eu acho que a inteligência, né, se sobrepõe muitas vezes, né, ao trabalho mesmo, né? Porque para você montar uma cadeia dessas, né, você tem que ser inteligente. Inteligência eles têm, né? O que eles nos entregam a tecnologia, né? E nós ficamos ali, o celular aqui, ficamos abobados ali, vamos falar bem o português, né? Olha só, um telefone de última tecnologia e vamos entregando para trás as nossas riquezas, né? Não, e outra coisa... A ilusão é que nem dar um doce para criança, né? Deixa ele quietinho ali. Eles são inteligentes, Sim. mas trabalhadores. É Sim, que nem o claro. japonês. Sim. O japonês, todo mundo diz, o japonês é inteligente. Não, o japonês é dedicado. Eu estudei com o japonês. É tão quanto nós. Só que eu ia jogar futebol e o japonês ficava estudando. Entendeu? Foco. Então aí que está uma diferença. A dedicação, né, que faz com que aquela pessoa também tenha um grau de conhecimento maior que aquele que não se dedica. Né? Então, o chinês é assim, o japonês é assim. Eles são muito dedicados naquilo que fazem. E isso é importante. Por isso que estão onde estão, né? Eles né? A gente tem tecnologia e eles têm, né? Contrapartida tem que ter. É o acordo, enfim, firmado aí, né? Pois a gente ganha muita tecnologia e perde, às vezes, muito lugar. Mas a tecnologia também é importante, né? A gente não pode aqui, né? Menosprezar, né? Ou tentar de qualquer forma, né? Porque... Não, nós temos bem até, eu vou te dizer uma coisa. Embora a gente importe tudo, mas temos, né? Temos acesso, né? O Brasil, em tecnologia, veja bem o seguinte, falando em agricultura, né? Agronegócio. Sim. Nós não perdemos para país nenhum. Não perdemos para país nenhum em tecnologia. A nossa região, por exemplo, aqui, se as condições climáticas mantivessem adequadas em relação à cultura que a gente planta, vou te dizer uma coisa, nós disputamos com as melhores áreas dos Estados Unidos, da Europa, de qualquer país. O problema nosso é estrutural. É estrutural. Não tem benefício nenhum. Lá em outro país, o governo bota água na porta da tua casa para te irrigar, o asfalto na frente da porta do teu galpão, fazendo pátios e fazendo toda a infraestrutura, entendeu? Te dá todas as condições de logística, né? Mas não dá dinheiro de custeio. Porque O produtor tem que pegar o dinheiro dele e fazer. Por quê? Porque lá é regular. Não chove. É muito pouca chuva, né? 285 milímetros do ano. Então, o que acontece? O governo dá água. Dando água, tu vai produzir. Tu não tem nada que recua. Não dá vendaval, não dá granizo, não dá nada. Entendeu? E lá, por exemplo, a cevada escolhe 7, 8 mil quilos por hectare, onde nós aqui colhemos 4 mil, muitas vezes chegamos a 5 mil, gritamos alto. Por quê? Porque lá as condições climáticas são bem melhores que as nossas aqui. Eles conseguem controlar o clima. Eles não têm água. Eles controlam o clima, na verdade, né? Eles não têm água, e então o que eles fazem? Eles fazem represa para captar a água das geleiras quando começa o derretimento. Mas é aí que está, né, Danilo? Quem sabe, só tem esse recurso. Nós temos muitos recursos e nós não sabemos aproveitar. Exatamente. Eu já falava, a gente tem o Rio Jacuí aqui, a gente tem rios de monte aí, né? E não temos um sistema implantado de irrigação para todos, né? Vamos falar assim, né? Poderíamos ter para uma grande parcela, né? Então, quando você só tem um recurso, né? Nós temos a geleira, nós vamos ter que ocupar aquilo. É como as piscinas de sal lá, que o pessoal faz lá. Nós só temos sal, nós temos que aproveitar. É só cultura.
Por que a Venezuela, né, tá nessa situação? Porque eles tinham o petróleo, entregaram o petróleo. Era o único commodity que eles tinham, né? Quando se depende só um, né? O risco é grande. Mas nós não, nós temos várias, né? Cara, se nós quiser aqui, nós plantamos o que nós queremos. Um país que quisermos. tem condição de ser o país mais rico do mundo, né? Porque tudo aqui se produz. E pega um gancho também, Estados Unidos, né? Se pegar, além de tudo que o senhor Daniel trouxe, né? A organização é tanta e o governo traz tantas condições para que haja a produção sustentável. A maioria das propriedades, ao fundo das propriedades, é uma malha rodoviária. Ferroviária, perdão. Isso. Uma malha Lá ferroviária. funciona, né? Aqui nós estamos Funciona. sucateados, né? Então imagina, tu ter uma estrutura, tu ter acesso, tu ter produção, tu ter um governo que realmente vá te ajudar a fazer a produção segura, sustentável e tu poder transportar o teu grão sem maiores custos, né? Então, olha o nível de organização, né, que outros países têm. Esse exemplo que o senhor Danilo trouxe aí da Nova Zelândia é fenomenal. Então, pessoas certas nos lugares certos. Se não é apto para essa produção, tu não vai produzir. Se antever aos riscos. Sim. E não deixar que, por aventuras, ou por desejo, ou por vontade, se torne um produtor rural e daqui a pouco não vai ter sentido aquilo, vai acabar quebrando, né, literalmente. Então, falta muito profissionalismo, falta muito planejamento, falta muito apoio de pessoas que realmente querem fazer a coisa acontecer, né? O Nelo falou ali de tirar um pouco o lado político, trazer mais pessoas profissionais que elaborem os projetos e assim entreguem aos governantes para que executem isso, né? O Brasil tem condição de ser o país mais rico do mundo, mas nós temos que deixar um pouquinho de lado as arestas, as disputas políticas e quando eleito um governo, seja a nível de estado, nível de país, que parem de olhar para uma parte da população e olhem para o todo do nosso país. Com certeza, o que o que a gente espera, né? Você falava dos Estados Unidos e outros países aí, os Estados Unidos também eles têm uma logística muito desenvolvida, né? Questão desde o tempo das fazendas de algodão, lembra lá no Rio Mississippi? Ali que veio o Blue, né? O Blues, aí o pessoal, os agricultores lá que cultivavam algodão, eles cantavam, né? Aquele som ecoava lá, é o blues americano ali, né? O marino, né? E aí o rio Mississippi é o principal rio de escoamento até hoje, soja, enfim, né? E as ferrovias funcionam, você trouxe. No Brasil, aqui nós estamos fechando ferrovias, perdão. E estamos dependendo só de única, que é a rodovia. E se torna caro. É o custo disso, né? Custo muito alto. Não que a gente não, né? Mas enfim. Aí vem umas coisas que a gente discutiu, né? Durante o período que permaneci 23 anos na nossa federação. A máfia existente que existe por trás de tudo isso aí. Por exemplo, a indústria não quer que desenvolva a ferrovia no Brasil. Por quê? Porque tem aquele que vende pneu. Interesses. Tem aquele que vende o caminhão. Tem aquele que vende o diesel. E se a rede ferroviária ampliasse, reduziria 40%, 50% dos caminhões. E o que aconteceria? Iria dar um baque, porque quanto caminhoneiro que perderia até o seu emprego. Mas o desenvolvimento seria extremamente maior. Por quê? Porque no momento que vai o trem lá para Rio Grande e nos traz o fertilizante, e chega, digamos aqui, espumoso, ele chega com 25% mais barato do que na rodovia. E aí, esse 25% ameniza o custo de produção do produtor, entendeu? Então, tudo é uma coisa. Quando tu ia estudar um lado, tu te barrava do outro. Aí tu vai para a área portuária, que nós queríamos exportar trigo na época. Jesus Cristo, o que é tu lidar lá nos portos. Entendeu? É coisa assim do ar que não dá para falar. Bom, eu imagino. Né? Então é tudo assim, ó, tu vai para um setor, tem problema, ou é coisa que se tu não dá a propina, tu não entra, e é aquelas histórias todas. O problema também é muito que a gente tem. O que acontece? A gente tem que separar os amigos dos negócios, né? A gente sabe disso, né? E muito o que se mistura muito é amigos e negócios. Por exemplo, eu hoje sou um político, né? Mas eu tenho um sindicato de um lado que me apoia, eu tenho um sindicato do outro que me apoia. Aí eu vou lá dizer, vamos
fomentar aqui os trilhos, mas meus caminhoneiros, não é que a gente está dizendo que... Porque vai ficar igual. Vai ter o trem, vai ter os caminhões, não vão sair de linha. Não vai. Às vezes vai até... eu quero uma coisa mais rápida. Vai ter, né? Mas só que é que nem... não deixar quieto, não vou mexer. Se nós ficar pensando assim, gente, que a gente vai, por exemplo, fomentar uma coisa, vai tirar de outra, não vamos para frente nunca mesmo. Não. Tu veja bem, Nós o temos... Porto Seco aí de Cruz Alta, não é? Sim, agora aí que vai... O Porto Seco de Cruz Alta é um objetivo, já tinha, e se tu for em Cruz Alta comprar fertilizante, comprar insumos e coisas para a lavoura, é bem mais acessível. E a preço da soja em Cruz Alta sempre é 5, 6 reais a mais do que para nós aqui. Por quê? Por causa da ferrovia. Os caras levam toneladas e mais toneladas de soja na via férrea. E isso ameniza custo de quem está vendendo essa soja. Né? Então ele tem mais capacidade de pagar o produtor. É um benefício que o produtor está tendo em função do comerciante em ter um ótimo negócio com a rede portuária. Então tudo fecha, sabe? A gente tem cliente lá em Cruz Alta e a gente participa. Tu vai lá junto com o produtor vender, muitas vezes tu sai com o preço daqui, da nossa Cotrel, da nossa cerealista, tu chega lá, até 8 reais já nós ganhamos a mais. E olha, tu bota nisso em 10 mil sacos de soja, quanto proporciona. E tudo isso entra para receita. Tá? Com certeza. E aí, agora temos os avanços que estão chegando aqui também, que é as nossas esmagadoras que estão vindo aí na região, né? Isso é importante, vai aproximar também, né, Danilo? Exato. Temos aí em Cruz Alta, né, que já tá vindo aí, e ali em Passo Fundo já tá... Passo Fundo já está concretizada, e né? aí, Cruz Alta é só junção de cooperativas ali, né? Cooperativas. E estavam analisando uma em Nome Toque. Né? Não sei se vai progredir, mas tinha um projeto para colocarem uma em Cruz Alta. Era um grupo muito conhecido. Sim. Mas não posso te dizer se evoluiu ou não evoluiu. Sim. Mas isso é muito importante. Muito importante, porque é aquilo que a gente dizia, nós pegamos o nosso produto e não fizemos a manufatura do produto, cara. Vendemos soja para a China, para Estados Unidos, para Indonésia, para quem for, e daqui a pouco trouxemos a torta de soja para fazer ração do nosso próprio produto. Uhum. Né? Ou até mesmo o óleo. Então, é coisa assim, ó. Eu nunca me esqueço que o ministro Turra dizia para nós, produtores, vocês têm que agregarem. Não vendem, sabe? Sempre foi um sábio aquele senhor, tanto que ele potencializou a avicultura no Rio Grande do Sul, tá como tá, graças ao Turra, né? Porque o homem era bom em negócio. E ele sempre dizia para nós nas nossas reuniões, nosso problema é esse. E agora, graças a Deus, que está surgindo todas essas indústrias aí. Para quê? Para nós, né? Podemos transformar o Brasil, não retirar mais o petróleo e ter o óleo. O próprio biocombustível, né? Que é o caminho, vou dar um encaminhamento aí para a questão do trigo, né? Exatamente, já tem trigo. Etanol da base do trigo aí, estão fazendo, já estão. Então, imagina, né? É um avanço que a gente tem também aqui na nossa região, pertinho, né, Anderson? Pertinho. Sim. E isso aí alavanca também ao produtor ter mais uma opção. Né? Olha, veja a canola. A canola, a gente conhece, eu e os agrônomos mais velhos aí, conhecemos desde o tempo da mostarda. E que ela foi introduzida e lutando, e mostarda, colza,
E hoje temos em canola e é sempre a mesma planta. Só que ela começou a sofrer modificações genéticas, né? Que se chama transgenese. E veja bem o seguinte, o problema da canola sempre foi a deiscência, né? Debulhar, quando madura, debulhar. E hoje tem 3 variedades no mercado que ela tem uma resistência bem maior à debulha. E depois elaboraram uma cola, um adesivo, que você passa quando ela está pronta para colher, que também faz com que a sígula, né? Sim, não se abra por... Né? Então nós temos canola o ano passado, clientes e... Tá florescido aí, né? A gente passa aí, bonito de ver, né? E colheram até 45 sacos, outros com 50, mas a média é 37, 40 sacos por hectare. Cara, a R$160 a saca. Olha a opção de inverno que o produtor tem. Por isso que, em função das variedades condizentes hoje com a nossa realidade, mais o preço do produto, por isso que tem tanta canola. Amarelamos as coxilhas. Né? Uma alternativa. E além disso, estruturalmente, canola, ela é um pé de pato biológico. O sistema radicular dela é tão violento e profundo que ela descompacta o solo. Né? Uma grande recicladora de nutrientes. Ela recicla aquilo que está em... Os fertilizantes que estão nas camadas de baixo, traz para ela, colhe, apodrece a palha, o produto fica disponível para a próxima cultura. Então, todo esse processo de canola, ela é fantástica. Fantástica. Claro que sempre tem o outro lado. Vai vir mofo branco, vai vir antracnose, vai vir um cercosporose, outras doenças que é da cultura, que pode ficar para as rochas. Então o produtor também tem que ter a inteligência que depois de canola, depois de nabo, é preferencialmente um cultivo de milho e não de soja, para quebrar o ciclo de doença. Então tudo isso aí é que nem tu falou, Anderson. Planejamento. Muitas vezes a gente foi lá nos anos 80, quando a gente incentivava milho, muito criticado, porque as condições climáticas nossas é terrível para plantio de milho, né? Então nós perdíamos muito dinheiro. E os produtores queriam me pegar na cabeça, né, tchê? Mas o importante é a rotação de cultura. Tu elimina a vassoura, tu elimina a praga, tu elimina a doença. O problema é que nós viramos um binômio. Soja, trigo, soja, trigo, soja, trigo. É importante essa rotatividade até para proteger o solo, né? Só lucro também, mas o lucro que ganha é o solo, né? Vamos pensar nesse lado. E tudo é lucro quando você prepara bem. Exatamente isso aí. E a conversa aqui ficou tão boa aqui, né? Que a gente poderia conversar aqui até o meio-dia, mais ou menos, aí, né? Podemos pegar uma carne aí patrocinada pela Cressol, né? né, Danilo? Já almoçamos por aqui mesmo. Mas ele é gringo, ó. Daí tá 2 gringos aqui, né? Mas a carne podemos fazer igual, né, Danilo? Vamos continuar as conversas aí. Viu? Dois gringos aqui, mas só eu que não sou, né? Mas aí que tá, né? Vai arrancar o que desses homens aqui hoje? Bom dia já foi, né? Bom dia, né? Vamos lá. Mas por que o gringo, vamos falar, por que o gringo tem essa fama aí, Danilo? Tu que é gringo nato mesmo, vamos lá. Dos dois lados, eu acho que é. Não, tem muitos italianos que realmente são fechados. Nem todos, né? Mas muitos são. Mas que... eles são, assim, ó... eles não são esbanjadores. Isso eu ia falar. O pessoal muitas vezes mas não é porque tu, né? Tu tem que, né? Exatamente, isso aí. Eles são seguros das coisas, né? Porque eles sofreram muito quando vieram para o Brasil. Sofreram muito, né? Tiveram que enfrentar esse mundão aí no braço, nem dizia o meu pai. Então o que acontece? Eles não podiam esbanjar. Que eles produziam lá aquilo
aquele saquinho de feijão, Era a que subsistência segurar da pra- família. Sim, Né? tinha que durar, né? Tinha que, montar os grãos aí na Então, panela. como eles não amoleciam assim, doar coisa, Sim. babá, começaram a dizer, não, aqueles gringos pão duro lá não dá nem pra meter. Mas né, que é aquilo, né, que tinha que ter a poupança, né? Poupava-se em produtos, hoje se poupa no banco também, né? Vamos lá, então. Banco, a cooperativa de crédito, que é um banco, né? A gente pode abrir poupança lá com vocês, investir, linha de investimento, pode custeios, tudo, né? A gente falou do Plano Safra, a gente deu a nossa opinião, agora vamos partir pro lado comercial aí, né? Que é o que o Anderson tem que trazer pra gente aqui, né? Quais são os nossos... o que a gente pode encontrar na Cressol depois que a gente passar da porta giratória pra dentro aí, né? E outra, não precisa ir lá também, muitas vezes eles vão visitar, né? O pessoal da Cressol aí é itinerante, eles não ficam lá dentro só, né? Não são sedentários, né? São nômades. Vamos lá então, Anderson. Fala aí pra gente da Cressol, então. Queria agradecer primeiramente já também, por a sua participação aqui, né? Agradecer a participação do nosso parceiro, que é a Cressol, nosso parceiro aqui. Vamos falar pra gente da Cressol aí, dos portfólio aí. Esse realmente é um DNA que nós temos, né, Rodrigo, de não atender só na agência, né? De fazer visita, né, ao nosso produtor rural, ao empresário, ao assalariado, enfim, nós vamos muito, né, ao nosso associado. Então, primeiramente, fica o convite para você que ainda não é cooperado para conhecer a Cressol, e fica aqui um agradecimento a todos os nossos cooperados, né? Nossa agência ela vai comemorar agora no dia 2 de setembro o seu 4º ano aqui em Espumoso. Em apenas 4 anos nós tivemos uma expansão muito grande, né? Tivemos bons negócios e seguimos evoluindo e crescendo muito com esse olhar para o associado. É olhar para as necessidades, é sentar, é conversar, é estruturar. Esse é o nosso jeito, não é só atender a demanda. É sim fazer muito o que a gente fez aqui, né? Bater um papo, trocar ideias, conversar, abrir a mente realmente e criar as melhores alternativas para o nosso associado. E o associado Cressol, ele tem hoje todos os produtos e soluções de uma instituição financeira. Então nós temos desde o custeio e o investimento, como nós falamos aqui para o público agro, temos também linhas direcionadas ao empresário de pessoa jurídica, né? O empresário literalmente que busca recursos para fazer investimentos e melhorar as suas rentabilidades, enfim, e melhorar também o seu negócio. Temos também produtos e serviços para todas as pessoas físicas, né? Seja um cartão de crédito, seja um seguro de vida, seja um seguro residencial, seja um seguro de automóvel, enfim, toda a parte de seguros, consórcios também, que é uma alternativa que cresce cada vez mais. Como nós vivemos em uma taxa de juros alta no país, né? Selic alta, o consórcio é um baita produto, porque ele é bem planejado. Você entrando em um grupo bom, até tivemos nessa semana, inclusive, aqui um contemplado de uma carta de consórcio nosso. Então é um produto muito bom também, que acaba o consumidor, o nosso associado, ele não paga juros, né? Quando ele contrata um consórcio, paga apenas uma taxa de administração que ela é diluída em todo o contrato. Então é uma boa alternativa para aquela pessoa que não tem pressa. Temos muitos associados que contemplaram uma carta de consórcio e já adquiriram outra, né? Já pensando mais a médio e longo prazo em uma nova contemplação para adquirir seu imóvel, seu veículo, enfim. Hoje temos consórcios de veículos, temos consórcios de serviços, né? Para quem quer fazer alguma plástica, algum meio assim, tem também. Então, entra hoje consórcios de uma forma bem ampla para todos os segmentos. Temos também um produto que é muito atrativo hoje no atual cenário de Selic, que é o investimento. Então, a Cressol, ela trabalha muito forte o investimento, então você que tem o seu dinheirinho guardado lá, ou para você que ainda não tem, dê o primeiro passo, né? Tudo na nossa vida é cultura, é hábito. E nós, como brasileiros, temos essa deficiência, eu diria, de guardar, né? Então, o momento que nós temos lá o nosso salário, a nossa remuneração mensal, semestral, anual, todos nós devemos pegar parte desse recurso e guardar, né? Fazer um plano de contingência e fazer, seja a aplicação em poupança, seja uma aplicação em capital social, seja uma aplicação em produtos DLCA ou RDC, como nós temos hoje. E cada produto de investimento hoje tem vários benefícios. Primeiro, a remuneração é uma remuneração muito boa por causa da taxa Selic alta. Temos também benefício de você criar uma reserva financeira para o seu futuro, seu, da sua família, dos seus filhos, enfim, de quem você quiser planejar. E nós temos atrelado a isso para você que faz investimentos com a Cressol nesses produtos que eu citei. Então, cota capital, poupança, RDC ou LCA. Nós temos a maior campanha de prêmios do cooperativismo nacional, que é a campanha Cooperar a Ganhar edição 2026, que são mais de 12 milhões de reais em prêmios. Então, todos os meses aqui nós temos sorteios de 3 mil reais. Tivemos no último mês aqui um sorteado, que foi o nosso associado, o seu Enio Bonfante, ganhou um prêmio de 3 mil reais. E a partir daí teremos
com certeza sorteios mensais, e vamos trazer também para Espumoso. Então, são sorteios de R$3 mil todos os meses. Teremos um sorteio lá em novembro de R$50 mil, e ao final do ano, 3 sorteios de R$1 milhão cada um. Então, a cooperativa ela trabalhou muito bem essa campanha, que é para realmente entregar, né, parte do benefício gerado pelo próprio associado, pela comunidade, devolvendo em premiações para você que acredita na nossa cooperativa. Então, somos, né, o nosso berço é o agronegócio, mas somos uma cooperativa que trabalha com todos os públicos e estamos aí atentos a todo o cenário, a todo o nosso mercado, para entregar as melhores soluções para as demandas que cada pessoa possui. Então, para você que é cooperado, fica o nosso muito obrigado. Estaremos efetuando aí, Rodrigo, aqui nos próximos dias alguns convites, mas já fiquem reservados na data lá. 2 de setembro, aniversário de 4 anos da agência da Cressol. Estaremos durante o dia aí com condições especiais e também recebendo a toda a população espumosense regional. Isso vale o convite para você que é nosso associado. Vamos receber com maior orgulho vocês, mas para você que ainda não é associado, venha até a Cressol, que vai ser um bom dia para você também se tornar associado e fazer, obviamente, bons negócios com a Cressol. Aí o convite, Anderson Joanella é o gerente da Cressol Origens aqui de Espumoso, né? Mande um abraço aí, mandou um abraço para todos os nossos associados. Temos a Cressol também lá em Campos Borges, né? Com o Rodrigo lá também. Temos a nossa Cressol Só não vai abrir em Mormaço, senão não vão perder o homem aí, né, Danilo? Daí ele vai querer pra lá, né? Lá. Daqui a pouco a gente abre com o comitente, né? Vamos lá. Mas a nossa Cressol Origens hoje são 18 agências, né? São 17 agências físicas e mais uma agência digital. E essa agência digital é interessante porque ela abrange associados de todos os estados. Então hoje a gente tem, né? A gente promove muito a questão de eventos, palestras, treinamentos para o nosso cooperado e também para os nossos colaboradores, né? E essas pessoas que vêm nos trazer conhecimento, elas se tornam associadas e também trazem seus recursos para a Cressol. Então nós temos hoje 18 agências, né, na Cressol Origens, e hoje já passamos, né, a marca de 1 bilhão de ativos, né? Então a cooperativa ela está crescendo muito, mas uma marca que nós temos e um DNA muito, muito, muito sustentável. Aliás, muito evidente, que é a sustentabilidade. A Cressol ela vem crescendo, mas a gente sabe que damos os nossos passos muito firmes, sempre olhando para as oportunidades, mas também entregando as melhores soluções, né? Não adianta crescer por crescer. Tem que ser algo sustentável, tem que ser algo com os pés no chão. E a Cressol vem muito nessa pegada de realmente levar as melhores soluções para o nosso cooperado e que, através disso, nosso cooperado possa realizar os seus sonhos. Muito bem, tá aí o Anderson Joanella, né, gerente da Cressol Origem, gerente aqui da agência de Espumoso. Muito obrigado pela participação. Danilo Benedetti, engenheiro agrônomo, né, agricultor, né? E aí, tá, como é que tá? Quantos milhões tem lá na Cressol lá? Não tem nada. Tô levando lá. Aqui a conversa nossa que é direta, né? Gringo, né? Que é o homem. Esconde a graxa. Esconde a graxa aí. Mas aí, Danilo, a gente brinca aqui porque a gente conhece o Danilo, né? Eu conheço o Danilo há anos aí, né? A gente tem uma amizade, gente que a gente se encontra. Até quando eu voltei para Espumoso, ele me encontrou ali perto do Banrisul, vai estar aí de novo, né? Voltemos para cá incomodar, né? E aí a gente sempre brincou e conversou, mas satisfação mais uma vez em receber um amigo aqui no programa. Satisfação, Dona Nelce, lá do Pontãozinho, né? tá nos ouvindo, mandou um abraço para vocês, diz que o programa tá bom hoje. Dona Nelce, lá do Pontãozinho, só falou Nelce. Tá bom. Dona Nelce, lá conheço ela. Muito bem. É importante quando a gente tem condições de participar, né? E dizer para todos os ouvintes, todos os produtores, aquilo que a gente aprendeu durante a vida. Porque muitas vezes tu estuda, que nem a gente estudou 13 anos na agricultura, e por mais que tu estuda, tu sabe que tu não sabe nada. E tu aprende no dia a dia com as pessoas, sabendo ouvir, sabendo discutir com as pessoas a realidade atual. Eu sou muito realista. Eu vivo o real. Muitas vezes tu planejar muito teu futuro dá tudo errado e tu só pensar naquilo que tu fez lá atrás também dá tudo errado. Então, pensa na realidade e é isso que o produtor tem que fazer. Ele tem que enfrentar a realidade dele hoje. Seja inteligente, procura ajuda quando não se tem capacidade de resolver sozinho e tocando em frente, né? Aquela música do Armir Saty.
tocando em frente. Sempre, sempre, né? Então, é um prazer, muito obrigado, e a gente fica à disposição de quando o ilustre amigo Agora necessitar. Aí temos umas conversas, né? Que a gente não pode mais brincar mais no futebol, né? Antigamente era só, né? Agora temos tudo no mesmo cesto, né? Tudo. Então, não dá mais pra... Hoje a bola escapa do cara, né? Sai Hoje correndo, não dá cara. mais pra fazer essas brincadeiras. Mas eu sofri muito na mão desse gringo aí. Nos anos 2006 até 2010, 2012 aí, meu Deus do céu. Né? Mas faz parte, a amizade, é tudo. Era eu e o Chico lá que ele pegava. Eu e o Chico, nosso amigo Chico Broco, grande figura aí. Isso. Foi funcionário da Caixa aí por muitos anos, está aposentado hoje. E o Chico jogava bem, rapaz. Jogava. Chico, acho que não sei o esporte que ele não jogou bem, né? Bocha, futebol. É uma figura aí. Vamos lá então, encerramos por aqui hoje o nosso Rumo ao Campo. A gente vai trazer aqui o agradecimento do Lauro Colli sobre a consulta popular. Foi muito importante, né? Ele fomentou muito, que o Lauro, um abraço para ele da Emater, aqui o nosso gestor da Emater, aqui de Espumoso, escritório da Emater aqui de Espumoso, extensionista. E bateu muito nessa, né, de trazer o povo para votar na consulta popular e surtiu efeito. Foi para 3 projetos aí que vão vir para Espumoso, que foram escolhidos lá na consulta popular. E o Lauro teve à frente aí, né, sempre puxando e trazendo aqui pra gente. E consegui conversar com ele no sábado que passou. E ele falou novamente, e teve aí a votação no domingo passado e conseguimos. Que bom, né? Pessoas que a gente também tem que trazer o reconhecimento aí, né, que estão sempre lutando. Auxílio à população. Isso aí é para todos, não é só para a Emater, né? É para todo mundo. Quem ganha é todo mundo. Obrigado, então, a gente vai trazer aí. Obrigado a vocês mais uma vez, né? Deixamos marcado para a próxima aí, né? Daí o Danilo vai trazer uma costela para nós aí. Pode deixar, hein? Eu trago mesmo. Tá certo, então.